Olá amigos do canal Toy Story, tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu sou o Gilberto Varão e agradeço por você prestigiar o meu trabalho, o nosso conteúdo, ok? No vídeo passado, pessoal, nós falamos sobre os navios negreiros, como esses negros foram trazidos e ao desembarcarem aqui, eles foram levados até o Pelourinho, para serem vendidos aos donos de terras de escravos. Logo, esses homens e mulheres africanos perceberam que a vida aqui não seria diferente daquela experiência traumática nos porões dos navios negreiros. Eles continuaram sendo tratados como mercadoria e animais, isso em meados de 1550, 60. Agora vamos dar um salto de quase 300 anos mais adiante e falar sobre um tema polêmico. Como já sabemos, em 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea que aboliu a escravidão em todo o território nacional. Teria sido mesmo a princesa Isabel a redentora de fato que deu liberdade aos negros? Ou ela simplesmente assinou a lei e depois foi embora para a Europa, onde já se encontrava quase toda a sua família? Bom, que ela assinou a lei, não há dúvidas. Logo, em tese, ela foi a redentora dos negros escravizados, não é mesmo? Assim, a partir de maio de 1888, nenhum negro poderia ser tratado como escravo diante da lei. Isso diante da lei, porque na prática a situação do negro não mudaria quase nada. Ele continuou sendo maltratado, só que agora com a adição de vários agravantes. Antes, o negro tinha a comida, o alimento no final de mais um dia de trabalho. Agora já não era uma garantia. Ficou quase impossível a alimentação desses escravos, porque muitos senhores e antigos donos desses negros se sentiam no prejuízo financeiro e moral. Por isso, não contratava a mão de obra do negro. Lembrando que isso era muito comum nas fazendas, nas áreas rurais. Nas cidades, a vida desses negros livres não mudou muito também, porque sem estudo era muito difícil ter um emprego digno. Então, eles foram para as áreas das matas na periferia das cidades grandes, como o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, para inaugurarem aquilo que depois ficaria conhecido como as favelas do Rio de Janeiro. E o que conhecemos hoje também como favela. Quanto ao emprego, os ex-escravos desenvolviam os mais diversos tipos de trabalho, desde a capinagem de datas e terrenos aos transportes de dejetos em balaios extensas amarrados nas costas para serem descartadas nas praias do Rio de Janeiro. Lembrando que naquela época as praias não tinham a finalidade que tem hoje, não era como áreas de lazer, e sim lugares praticamente abandonados ali na beira do mar. Entendemos então que os negros foram libertos através da Lei Áurea pela princesa regente que assinou este documento, essa lei, e depois foi embora. Ou, como os defensores da monarquia e da princesa costumavam dizer, ela foi exilada. O que se sabe com certeza é que ela foi para a Europa, para Paris, onde seus parentes por parte do Conde Joe ou Dio moravam, e por lá ela ficou para sempre. Vamos pensar rapidinho aqui para a gente concluir nosso raciocínio. Vamos lá. Quando Isabel assinou a lei, aqui na América já não tinha mais nenhum país com escravos. Ou seja, o Brasil foi o último país a assinar a lei abolindo a escravidão. A própria Inglaterra já havia proibido o tráfico de escravos africanos desde 40 anos antes. E não porque os ingleses eram bonzinhos e tinham pena dos negros, não, nada disso. É que a Inglaterra estava em plena expansão comercial, mesmo antes da Revolução Industrial. Ela tinha que vender os seus produtos e por isso queria que os negros fossem assalariados e comprassem os seus produtos industrializados, assim como os brancos já faziam, entenderam? Ah, mas alguém pode dizer assim, ué, a princesa Isabel já tinha assinado a lei do ventre livre e dos sexagenários. Então ela, digamos que era boazinha, ela ajudou os negros. Bom, vamos lá então. Ela não ajudou porque em 28 de setembro de 1871, quando foi promulgada a Lei do Ventre Livre, ela surtiu pouco efeito por conta da cumplicidade entre os funcionários do governo e dos traficantes de escravo.
Então, houve um acordo, um complô entre os fiscais do governo que vistoriavam essas embarcações e os donos dessa mercadoria, os negros. Então, houve aí um acordo entre eles para que fizessem vista grossa em relação aos navios que transitavam pelo oceano transportando esses negros, como aquela frase, só para inglês ver. Ah, tá. E a lei dos sexagenários que a bondosa princesa assinou? Pois é, essa lei, na verdade, dava liberdade aos negros e negras a partir dos 65 anos. E a expectativa desses homens e mulheres era de 45 anos a 52, ou seja, que adiantava essa lei? Eles não viveriam o suficiente para ser beneficiado por ela. E mais, algum tópico, alguma cláusula da Lei Áurea contemplava o negro, inseria ele no contexto social daquele momento? Pelo contrário, esses ex-escravos, agora cidadãos brasileiros, não tinham emprego, não sabiam ler e escrever, não podiam votar para escolher alguém que os representasse no Congresso. E o documento que o abolicionista André Rebouças redigiu, pedindo uma reforma agrária e de repartição de terras latifundiárias com oportunidade ao trabalho desses negros, desses ex-escravos, foi engavetada e não virou lei. Então, cadê a princesa nessas horas? Os negros ficaram nas mãos dos seus ex-donos, que eram a elite influente, os que faziam e votavam as leis. E é claro que eles não iam votar uma lei que beneficiasse os negros, eles estavam pé da vida por conta dessa abolição e das consequências desse ato da princesa, em 13 de maio de 1888. Então, pessoal, finalizando aqui, com a queda da monarquia e da ida da princesa para a Europa e o surgimento da República, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto implementaram leis que facilitavam a vinda de imigrantes italianos para o Brasil, para tocar as lavouras de café e fazer o serviço que os negros faziam. Mas os imigrantes eram assalariados. É lógico, tiveram aquela vida complicada, os primeiros para poder pagar as custas da viagem, mas os seus filhos já eram brasileiros, então a vida para eles não se comparam com as dos negros ex-escravizados. E então, pessoal, essa é a questão. A princesa foi a passeio, foi exilada ou fugiu? Enfim, o que importa é que a princesa redentora não ficou aqui para dar sustentação à lei que ela assinou e nem aos negros ex-escravizados, que ficaram jogados à própria sorte. Vocês já ouviram falar da frase, ficaram a ver navios? Pois então, foi justamente isso que aconteceu. Os negros ficaram perdidos e sozinhos vendo a Redentora em seu luxuoso navio rumo à Europa. E ela foi embora. Bom, e você, gostou dessa história? Se sim, deixe a sua opinião e se inscreva no canal. E como sempre, a todos vocês, o meu muito obrigado.